Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. No programa de hoje, nós vamos debater as características do bom gestor. E para isso nós convidamos o professor Hamilton Ferreira Fonseca, ele que é administrador de empresas, com especialização em cultura organizacional, avaliação por competências, simulação de estudo de casos, para tomada de decisões, marketing e planejamento estratégico no setor de serviços, análise grafológica e software comportamental. O Dr. Hamilton Ferreira Fonseca, ele presta consultoria nas áreas de seleção de executivos, de compra e vendas de empresas, atua como colunista em várias revistas, entre as quais a Bem Paraná, também no Jornal do Estado, na revista Bem Público, no Diário dos Campos Gerais, entre outras. Professor Hamilton, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e eu gostaria que o senhor, que é um headhunter, um selecionador de executivos, no setor público, que é o nosso enfoque, nós observamos as pessoas ocuparem cargo em comissão, mas dificilmente se ouve falar de que ele tenha sido selecionado por um especialista, mas a pessoa vai por uma indicação política. Pode-se também aplicar a seleção por competências para ocupar cargos em confiança na administração pública? Qual é a sua opinião a esse respeito? Obrigado, antes de mais nada, Jorge, pela oportunidade em estar participando desse prestigiado programa e ter a oportunidade de ter, enfim, acesso a esse público tão bem qualificado de vocês. Obrigado. Sim, é verdade. Não é comum o setor público ou mesmo empresas de economia mista fazerem uso da figura do headhunter, do caçador de executivos, do selecionador de executivos, como você disse, para suprir a necessidade de preenchimento de cargos, vamos chamar assim, estratégicos, cargos gerenciais ou mesmo de direção no setor público. A gente tem notícia que outros estados, como São Paulo, por exemplo, a própria Prefeitura de São Paulo, numa época, já fez uso de consultoria especializada para selecionar esses gestores para cargos de confiança. Mesmo a iniciativa privada, ela não tem ainda, hoje, muito difundido nela mesmo, as empresas, elas não têm muito o hábito ainda de buscar executivos ou mão de obra gerencial especializada através de um escritório como o nosso, de consultoria e avaliação. Mas, como a gente vive uma situação de pleno emprego, e a gente vê que houve um maior número de trocas de empregos ocorrido aí em 2012 por conta dessa oferta grande, eu acho que seria pertinente uma prefeitura, por exemplo, de Curitiba, lançar mão de uma consultoria especializada. Eu não sei o formato jurídico ainda, como que se poderia viabilizar, operacionalizar isso, mas com certeza o órgão público estaria tão bem servido em termos de fontes de recrutamento, se fizesse uso de um especialista, em fazer todo um trabalho de avaliação, identificar talentos no mercado e fazer a avaliação desses profissionais e recomendar 3, 4 finalistas. A gente nota que há um esforço muito positivo do prefeito Gustavo Frutti, né, em estar compondo todo o seu secretariado e os cargos gerenciais e estratégicos nas respectivas secretarias, mas eu acredito que possam estar com dificuldades de estar encontrando
gestores, já que existe uma boa tônica de se enfatizar o perfil técnico, digamos assim, desses gestores? Então, professor Hamilton, nós temos alunos em todo o território nacional. Esse programa também ele é transmitido via satélite através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. E entre os nossos muitos alunos de gestão pública, nós temos prefeitos, vereadores, secretários municipais, deputados estaduais, funcionários de empresas públicas e privadas, num município pequeno, onde muitas vezes há poucas pessoas capacitadas. Não seria uma solução também buscar esses profissionais para, em algumas áreas estratégicas? Por exemplo, nós temos áreas de planejamento, que sempre é difícil você encontrar alguém nesse nível. Como é que o senhor analisa? Muito pertinente. Tem uma história real de uma cidade do interior do Paraná, chamada Laranjeiras do Sul, que a prefeita, junto com uma parceria com o SEBRAE, está implantando um planejamento estratégico no mesmo formato que é adotado pela iniciativa privada, está adotando na prefeitura de Laranjeiras do Sul. Então, da mesma forma que o planejamento estratégico é uma ferramenta que permite a uma prefeitura ter uma visão do todo, tanto do ponto de vista financeiro, orçamentário, como também das atividades físicas, enquanto um cronograma de atividades. O que se nota muito no setor público é a valorização muito do aspecto político e menos o aspecto técnico. Hoje, por exemplo, com a lei de diretrizes orçamentárias, né, não é possível um gestor público ele não saber elaborar projetos para, com isto, construir um conjunto de atividades para justificar a vida de dinheiro. Então, os projetos hoje, eles não sai dinheiro para esses projetos se eles não forem muito bem construídos, muito bem elaborados. E o que a gente nota muito no setor público é uma falta de talentos gerenciais que tiveram o treinamento profissional para desenvolver projetos, né? Onde a partir da elaboração de um conjunto de atividades, né, através de um cronograma físico, é possível justificar a vinda de verba, a vinda de receita para viabilizar esses projetos. Então, é bastante pertinente a busca de talentos gerenciais. Quando, doutor Hamilton, o senhor seleciona um executivo para uma empresa, quais são as características que se exige? Há um padrão ou para cada área se busca, ou para cada setor da empresa, ou se a empresa atua num determinado setor, se busca o profissional com aquele perfil? Bem observado. Cada procura é um processo seletivo. Cada busca tem características muito peculiares. Então, é natural que cada descrição de função, descrição de cargo que nós vamos procurar identificar os executivos, é feito junto com a empresa, inclusive, essa descrição de perfil. É natural que a empresa valorize, por exemplo, quando vai se buscar um diretor financeiro, que o profissional seja especialista em finanças, em todas as atividades pertinentes à direção financeira. O que se reforça muito hoje é a necessidade de uma formação acadêmica que ultrapasse apenas um verniz acadêmico, uma formação muito pobre. Hoje se enfatiza necessariamente MBAs, por exemplo, que são cursos de mestrado, que são todos voltados, por exemplo, para uma determinada área, se for a financeira, por exemplo. Então, mas existem atividades ou características que as empresas exigem que elas são transversais praticamente para todas as funções, sejam gerenciais ou executivas. São características ligadas às atitudes, né? Comportamento. Hoje, um diretor financeiro ou industrial, se ele não souber cuidar das pessoas, ele não vai fazer essas pessoas ao erro zero para terem qualidade nas suas ações. Então, hoje, eu costumo dizer que o gerente que dá murros na mesa, ele não consegue motivar as equipes a trabalhar com satisfação e com qualidade no trabalho. Então,
do ponto de vista comportamental, o que se exige de todo gestor, de todo executivo, é que ele saiba motivar as pessoas, avaliar as pessoas e fazê-las se dirigir ao objetivo de trabalho com motivação, sem precisarem ser impressionadas, né? Hoje, principalmente com os escritórios ergonômicos, onde não existe mais praticamente parede, né? A possibilidade de se criar um ambiente favorável a uma gestão mais natural, menos ostensiva, no sentido de murros na mesa, isso favorece enormemente a qualidade e o resultado do trabalho. Um outro aspecto, professor Hamilton, diz respeito ao processo mesmo de avaliação. Hoje nós temos redes sociais que tratam de determinadas características, por exemplo, voltados a profissionais. Também nesses ambientes se busca o profissional, quando a empresa pede, eu preciso de um gestor na área comercial, que tem um perfil comercial. Também vai se buscar nessas redes sociais, porque se a pessoa muitas vezes ela está desempregada, ou ela teve um problema com a empresa, ou a empresa teve um problema, e então, às vezes, o próprio mercado ele tem essas avaliações. E em relação aos empregados que estão atuando, por exemplo, em outras empresas, também se busca tirar de uma empresa para outra esses profissionais? Sim, você mencionou um fato importante. Hoje a gente tem uma ferramenta que não tem mais volta, que são a tecnologia aplicada em todas as áreas, e aí a tecnologia aplicada na comunicação. Você fala aí das redes sociais. Sem dúvida, hoje uma empresa, seja para qualquer nível, não só executivo, de profissional que ela vai selecionar profissionais, ela vai verificar na rede social daquele futuro colaborador. Então, as redes sociais passaram a ter uma importância no processo de avaliação, porém, mesmo que as redes sociais elas não sejam totalmente abertas, as pessoas podem, digamos assim, não revelar plenamente informações, mas algumas leituras de comentários que são feitos e trocados na própria rede, nas redes sociais, isso pode denegrir a imagem do profissional. Existe um caso recente de um executivo comercial de uma empresa que patrocinava um determinado time, e ele era diretor comercial desta empresa que patrocinava um determinado time. Esse time estava perdendo, ele postou na rede social, no Twitter, né, um comentário que incentivou os navegadores do Twitter a denegrir o nome, a imagem da empresa. Da própria empresa que patrocinava o time e que ele trabalhava. Resumo da ópera, foi demitido. Então, claro, aí não tem alternativa, né? Então, as pessoas, elas um pouco encantadas com a tecnologia, possivelmente elas não façam uma visão mais profunda e mais holística do que é se expor numa rede social, né? Claro que as empresas vão também nas redes sociais verificar atitude, comportamento, idoneidade dos profissionais, mas muito mais nas referências que são extraídas dos ex-chefes, dos ex-colegas de trabalho e gente de fora da empresa. Além da análise grafológica, você sabia que a letra fala muito de uma pessoa, por exemplo? Então, além de checagem de referências profissionais, análise grafológica e verificação junto às redes sociais, são ferramentas que nos ajudam no processo como um todo, além da entrevista de 1h30, 2 horas, a concluir que determinados profissionais reúnem 70%, 80% dos requisitos para aquela determinada posição. Desculpa, numa seleção o senhor faz, então, que o candidato escreva um texto, alguma coisa Sim. que o senhor possa Sim. analisar? Sim. Entre as ferramentas de avaliação, além da entrevista, além das verificações de checagem, polícia, crédito, Serasa, nós pedimos para o profissional escrever um texto, um tema livre,
nós normalmente sugerimos projeto de vida em mais ou menos 30 a 40 linhas em papel A4, sulfite sem pauta. Ele discorre sobre um tema que lhe interessa, um tema que ele fique bastante à vontade. Esse material é enviado para um escritório de psicologia especializado em fazer análise grafológica, análise da letra, e é feito. Não se analisa o conteúdo, mas a forma como se escreve. A forma, a escrita. A letra, em última instância, ela é um comportamento verbal, é um comportamento... Mas agora tem algumas profissões, por exemplo, de que eles têm um estilo de letra. Por exemplo, os médicos. É característico, agora nem tanto, tem alguns até que usam computador, mas antigamente era uma letra indecifrável. Pois é, embora eu não seja especialista na ferramenta de grafologia, mas eu posso afirmar que não é a boniteza da letra, né? Mas mais ou menos 11 a 15 características que são analisadas, inclusive a pressão sobre a caneta, a pressão da caneta sobre o papel. Por exemplo, existem... eu trabalhei em banco há bastante tempo, como gerente de recrutamento, e lá é que eu conheci o uso da grafologia para algumas funções de caixa, por exemplo, né? Mas pode a grafologia apontar desvios de caráter, por exemplo? Pode. Por exemplo, por que é feito análise grafológica de algumas funções, como caixa, por exemplo, de banco, ou mesmo joalherias utilizam a grafologia? Porque é possível identificar, através de alguns traços, se forem repetitivos, tendência para cleptomania. Ah, correto. Então tem sim, simulação de caráter, é possível identificar. Então, o senhor falou que, evidentemente, a gente tem essas informações de que o nosso país está vivendo num ambiente de pleno emprego. Eu, há alguns anos atrás, fui secretário do Trabalho e Emprego aqui em Curitiba, e o que eu observei é que havia uma grande mudança de trabalhadores. A pessoa estava numa empresa e mudava para outra, e aí no final do mês a gente fazia o saldo, digamos, de quantos empregos novos foram contratados em função do resultado positivo ou negativo. Mas o que nós observamos é que as mudanças, normalmente elas ocorrem nas profissões de menor renda, por exemplo, menor salário. Também nesse ambiente mais gerencial, de diretoria, essa mudança é um pouco menor. O que o senhor aponta nesse aspecto? Sem dúvida. Bom, você frisou bem, o país vive já há uns 2, 3 anos uma situação bem favorável de pleno emprego e ainda com uma taxa de crescimento baixa. Imagine se fosse maior. Em que está havendo uma migração por conta dessa oferta de trabalho. Tanto é que, recentemente, a presidente Dilma fez observações aí no Código de Imigração, facilitando a vinda de estrangeiros justamente para atendimento de alguns setores, área de gás, petróleo, engenheiros e técnicos. Aliás, agora está atrás até de médicos, né? Médicos. Então... e o Brasil é um excelente país e tem uma atratividade muito boa para estrangeiros estarem vindo para cá. Então, mas mesmo no nível gerencial e diretoria, está havendo sim uma mudança, não na mesma proporção de cargos operacionais, é evidente, mas está havendo uma mudança que eu não via assim, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, executivos que permanecem pouco tempo. Já existe uma convenção assim, que o profissional que ficar mais de 5 anos numa empresa, né, um executivo, ele está perdendo um pouco de completar um ciclo da sua própria carreira. Mas existe... Desculpa, mas isso não é uma característica dessa geração, que é chamada de geração Y? Ou seja, os executivos que estão na faixa dos 30 anos, eles mudam muito de emprego? A chamada geração Y, que você comentou, eles obsoletam muito rapidamente os seus sonhos, os seus projetos. Então, acho que por conta
do excesso de informação e de facilidades também que hoje existe de se saber o que está acontecendo no mundo inteiro em tempo real, né? Onde, por exemplo, hoje você tem redes sociais que você tem o perfil, o currículo dos executivos, você vai na rede social e você tem toda a trajetória dele. Então existe uma exposição, curiosamente, esses dados que eram considerados sigilosos, né? O currículo, o histórico profissional de uma pessoa, hoje eles são divulgados em rede, né, fechada, para se ter acesso. Então existe muita facilidade de se conhecer hoje profissionais através das redes. Então, tanto é que a gente soube recentemente que um grupo líder mundial aí na produção de refrigerantes contratou no Brasil um vice-presidente de tecnologia através da rede social, né? Interessante, né? Isso, há alguns anos atrás, era algo assim impensável. Pensável. Então, era mais provável um executivo em conhecer o futuro chefe dele na espera de um saguão de aeroporto do que numa rede social. Do que numa rede social. Então, nós estamos entrevistando aqui o professor Hamilton Ferreira Fonseca, ele que é administrador de empresa, e estamos debatendo a respeito das características do bom gestor. O senhor tem uma frase de que o negócio não aceita desaforo, ou seja, o gestor que não cuida bem da empresa, os seus dias são contados. Eu gostaria que o senhor discorresse a esse respeito. Embora a frase não seja minha, ela é de um artigo que nós publicamos num dos jornais, que atuo como colunista, mas ela é extraída de uma frase antiguíssima, que é o dinheiro, né, não aceita desaforo. Né? Então, inspirado nessa frase que é de uma sabedoria extraordinária, a gente vê o número de pequenas e microempresas que abrem e fecham neste país. Basta você ir nas estatísticas de mortalidade infantil das empresas, o próprio Sebrae tem esses números, né? É absoluta falta de conhecimento do próprio negócio, da concorrência, dos riscos, das ameaças e das oportunidades. Então, existe uma pesquisa que foi feita por uma empresa paulista de propaganda, que transformou-se num livro, que é acerca do sonho do brasileiro. Qual é o sonho do brasileiro? Ter o próprio negócio, né? Porém, o cemitério está cheio de bem-intencionados. É preciso, para se instalar um negócio, ter o conhecimento, porque a concorrência não vai permitir que você entregue um produto de uma qualidade duvidosa ou de um preço alto, que você não fez o seu custo direito, ou você não tratou de recrutar bem um funcionário. Então, e hoje, o capital humano, que é um termo relativamente novo para se referir às pessoas que a empresa tem na organização, mas por que capital humano? Porque o que as pessoas trazem como profissionais, enquanto bagagem técnica, bagagem acadêmica e capacidade de tomar decisão, isso tem um valor intrínseco para a organização. Isso faz parte do capital da empresa, os seus recursos humanos, a sua gente, né? É por isso que hoje em dia, com os sistemas de gestão sendo implantados nas empresas, softwares na área de gestão, facilitam enormemente que a empresa desenvolva no seu funcionário atitudes que ela tenha uma visão do todo, né? Que ela incentive desde um jardineiro a uma economia de água, né? Até um presidente, enfim, em ações que tornem a empresa um ambiente social mais saudável de se conviver, né? Não há necessidade de se ir ao trabalho e ter um ambiente tenso de pressão, né? Ao contrário. Então, um dos aspectos importantes que nós observamos é que, aliás, os antigos já diziam que quando o discípulo está preparado, o mestre vem. No ramo também da empregabilidade, me parece que
esse pensamento funciona. Ou seja, se você se prepara, faz um curso, uma graduação, uma pós, as oportunidades são maiores. O senhor concorda com isso? Plenamente. Eu diria que desde uma especialização, mesmo que seja curta, mas se você demonstra que está antenado, né, naquela sua atividade, numa atividade da empresa, as áreas de recursos humanos vão ter não só 2, mas 3 ou mais opções, né? Hoje as empresas elas se dão ao luxo de fazer escolhas por questões muito de comportamento e de atitude. Então, entre um profissional que está fazendo um curso de especialização ou um mestrado e um outro que não está cursando, né, os dois vão apresentar vantagens comparativas que a empresa vai observar. Então, isso acaba digamos assim, tendo um valor na hora de selecionar esse profissional. Com certeza, com certeza. Então existe uma forte tendência, porque se a pessoa ela se esforça para estudar, se ela demonstra nas várias atividades que ela desenvolve, inclusive cursos, isso é iniciativa, é perseverança e é procurar saber o que a empresa está querendo dele. Não se espera mais que a empresa desenvolva e valorize e treine o profissional. O profissional ele precisa, inclusive, saber de cuidar da própria carreira. Uma mudança muito importante, Jorge, que houve nesses últimos 10 anos, é com a própria área de recursos humanos, que sempre teve um papel de treinar e motivar os funcionários. Hoje, todo gestor precisa ter essa qualificação da área de recursos humanos. Não é só a área de recursos humanos que vai treinar o funcionário. É o próprio gerente de qualquer área, industrial, financeira, que precisa também saber treinar e motivar o seu funcionário. Não esperar aquele RH paternalista, como dizem. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco de Gestão Pública em Debate o professor Hamilton Ferreira Fonseca, ele que é administrador de empresas, atua na área de seleção de profissionais de recursos humanos, e o nosso tema foi as características do bom gestor. Professor Hamilton, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate e posso lhe assegurar que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. No programa de hoje, nós vamos falar a respeito da internet na administração pública. E para isso nós convidamos o professor Michel Vitali, ele que é gestor em tecnologia da informação. O Michel Vitali é presidente, gerente e consultor de empresa ID Client, empresa especializada em gestão da qualidade e produtividade, e que tem foco na fidelização de seus clientes. Ele também é especialista em treinamento e técnicas de liderança e feedback para grupos de americanos e brasileiros nas áreas de relações públicas. Foi também consultor e continua atuando nas áreas de comunicação e qualidade no atendimento e se especializou em empregabilidade, autossuficiência profissional e administrativa.
O professor Michel Vitali, ele tem formação em gestão da tecnologia da informação e também cursos de especialização na área de engenharia social. Professor Vitali, eu quero agradecer muito a sua presença em Gestão Pública em Debate. Eu gostaria que o senhor nos fizesse uma panorâmica da importância hoje da internet, não apenas nas relações e na divulgação das informações, mas principalmente na administração pública. Nós sabemos que hoje as cidades estão se transformando em cidades digitais. E qual é o papel da administração pública, principalmente a administração pública municipal, neste contexto? Boa tarde, obrigado por receber, um prazer revê-lo. O papel da gestão pública, como o papel de qualquer empresa ou empreendedor, é ouvir o seu cliente. No caso da gestão pública, ouvir o munícipe, ouvir o cidadão. Porque hoje muito é falado e comentado sobre ideias, angústias, problemas da cidade, do bairro, do estado, do país, em redes sociais. Então a importância dela é muito grande de saber ouvir e dar um retorno. Na questão de gestão pública, ou falando de candidatos ou governantes em relação a ouvir as pessoas e dar um retorno para ela, porque a segunda milha, a primeira parte é ouvir, isso é muito importante, através da internet e rede social. A segunda parte é dar um retorno, só ouvir não adianta. Primeiro que a pessoa que ouve, ela acaba sabendo de todos os problemas ou dos maiores, as maiores reclamações ou benefícios daquele programa ou gestão. E a segunda parte que a pessoa que foi ouvida e respondida, ela se sente prestigiada, privilegiada. Isso mantém a atenção e o foco da população. A resposta, segundo o seu ponto de vista, é tão importante quanto ouvir. Sim. O case do Barack Obama, de 2008, quando ele se candidatou, grande parte do que nós ouvimos falar como primeiro presidente ali dos Estados Unidos daquela época se deu às redes sociais e à mídia social. O coordenador do programa dele, da campanha dele social, Ben Safe, diz que o intuito da campanha, utilizando a internet e rede social, não era só para alcançar a maioria das pessoas, mas para mobilizar as pessoas do mundo online para o mundo offline. O que isso quer dizer? De que as pessoas desligavam o computador, saíam da frente da rede social, do seu smartphone, e iam fazer aquilo que viam nas redes sociais nas ruas. E isso aconteceu diversas vezes, é um case muito interessante, deles montarem um comício e numa rede social dessa campanha entrar em contato e falar: nós apoiamos sua candidatura, queremos saber um pouco mais dela, queremos também falar dos nossos problemas. Por favor, quando vier para cá, para esses lados ou para essa cidade, poderia nos visitar? E aconteceu diversas vezes de um belo dia baterem na porta e o candidato Barack Obama entrava, independente do tamanho do grupo, e falava do programa, ouvia os desafios ou as propostas daquelas pessoas e aplicava muitas ideias ao projeto dele. Embora seja um instrumento revolucionário, a internet, ela também tem os seus riscos, os seus perigos, principalmente para quem está na administração pública, exerce mandato eletivo. Que riscos o senhor apontaria para as pessoas que fazem política dessa forma moderna, podemos assim dizer, que é através das redes sociais e da internet? Pois bem, sabemos que a construção da imagem leva um tempo e muito trabalho. A vantagem da rede social, a mesma arma que nós temos de vantagem é a desvantagem na rede social, que seria o quê? Ela trabalha de forma exponencial, então as coisas se multiplicam nas redes sociais de forma exponencial. Ela não trabalha de 1 mais 1 ou 2 vezes 2. Ou seja, na mesma velocidade, no tempo que ele demorou para construir aquela imagem, inversamente proporcional é o tempo que vai levar para destruir a imagem daquela pessoa ou de um projeto, se não saber fazer bom uso dela, porque as pessoas acompanham.
E hoje as pessoas estão mais antenadas, elas estão interligadas e estão conectadas e relacionadas aos assuntos da cidade que fazem interesse, que são de interesses delas. Caso algum candidato, algum gestor, alguma pessoa não coloque muito bem uma frase ou um ponto de vista, isso retorna para ele como uma avalanche, porque não só as pessoas que são diretamente influenciadas ou impactadas por aquele gestor ou candidato se manifestam, como muitos parentes, amigos, até de outras cidades, regiões ou países acabam se identificando com a causa e fazendo apoio. E isso com uma rapidez impressionante. Uma rapidez impressionante. Por exemplo, apesar de falarmos de gestão pública, ontem à noite eu acompanhei um caso de um banner de uma empresa que fez uma campanha numa rede social, no Facebook. E eu fiz pessoalmente e monitorei isso. Depois de 2 minutos que haviam postado aquele banner digital com a informação, com a promoção, 374 pessoas já haviam visualizado, em 2 minutos. Então a notícia ruim, ela corre mais rápido do que a notícia boa. Com certeza. Uma vez que essa notícia ruim se espalha, outras pessoas acabam se aliando a ela, aquela pessoa que vinculou a notícia ruim e propagando. Elas se identificam à causa e se espalham. Então, demora-se muito tempo para construir uma boa imagem. Mas por conta da internet e a rede social, esse tempo é inversamente proporcional no quesito de destruir ou acabar com aquela boa imagem que foi trabalhada e mantida durante anos. Mas as redes sociais também, elas são próprias do nosso tempo, porque algumas morrem rapidamente. Algum tempo atrás era uma febre do Orkut e hoje ninguém ouve mais falar do Orkut. Recentemente houve um episódio aqui em Curitiba em que se programou uma manifestação num determinado bairro e 7.000 pessoas confirmaram que estariam participando, daí no dia lá só foram 100. Também isso, às vezes as pessoas não têm um compromisso com aquilo que elas assumem dentro da rede social? Isso acontece com muita frequência. Esse termo que você usou de que muitas vezes uma rede social morre, foi debatido essa semana quando eu fiz a abertura do Congresso de Pedagogia, porque essa palavra, ela, no sentido de que o Orkut hoje ainda existe. Se formos até o endereço e colocarmos nosso usuário e senha, ele está lá e tem tantas funcionalidades quanto um Facebook, um Twitter ou outra rede social qualquer que utilizamos hoje. A frase utilizada para isso é: amigos fazem o que amigos fazem. Por que a gente diz então que o Orkut, por exemplo, morreu? Porque todo mundo migrou para o Facebook. Então o meu amigo faz e eu acabo fazendo também. Com relação ao comprometimento, isso acontece. É muito mais fácil as pessoas se manifestarem e darem um apoio virtualmente do que fazer isso pessoalmente. É o que eu acabo falando sempre em algumas aulas e debates e palestras sobre a democracia, que ela não representa somente você escolher quem vai estar mandando ou representando, mas apoiá-lo também no papel dele, acompanhar os passos, servir como assistente, como conselheiro, ou muitas vezes, se não estiver realmente satisfeito e uma opinião geral, ajudar a tirar aquela pessoa que escolhemos. Então hoje eu costumo dizer, meu ponto de vista, posso estar enganado, que o exercício da democracia no nosso país é feito apenas pela metade. Fazemos uma parte que é escolher, mas não fazemos outra parte que é apoiar aquele líder que escolhemos, ajudá-lo de alguma forma também. Professor Michel Vitale, o senhor nos deu um panorama das redes sociais, mas além das redes sociais, nós temos as mídias sociais. Eu gostaria que o senhor fizesse um comparativo entre redes sociais e mídias sociais, ou se elas se integram e compõem apenas um elemento só. Na verdade, o que seria mídia social? Qual é a diferença entre mídia social e rede social? Na verdade, nós e empresas utilizamos as redes sociais para fazer campanhas de marketing, de propagação, de promoções, enfim, de dar visibilidade de uma forma comercial, ou para algum interesse, por exemplo, uma candidatura, por exemplo, ou conseguir apoio de um projeto municipal ou estadual. Esse tipo de campanha ou de ação são mídias sociais, que são vinculados e realizados através das redes sociais.
E elas têm os seus parâmetros, suas metas, os seus objetivos, que são mensurados somente dentro deste ambiente, que seria o que são as redes sociais. A comunicação social tradicional, o rádio, a televisão, o próprio jornal, a revista, pelo que a gente observa, esses meios de comunicação estão sofrendo uma transformação e eles acabam atuando também dentro das mídias sociais, das redes sociais e principalmente na internet de um modo geral. O senhor acha que a tendência é nós abandonarmos aqueles veículos de comunicação tradicional ou um vai complementando o outro? Muito bem observado. Um vai continuar complementando o outro. Não tem como abandonar um para um novo modelo. Mas você disse um outro ponto que é um fato. Está havendo muitas adaptações também de rádio, TV e jornais com relação a isso. Por exemplo, hoje nós temos, a tecnologia que temos é HD, transmissão digital. Futuramente tudo isso vai ser transmitido, toda a programação, pela internet. Quais são as diferenças ou os benefícios disso? Simplesmente parar um programa e assistir em outro momento. Com a tecnologia touch podemos fazer o quê? Parar de repente uma programação, porque gostamos de uma bota, de uma camisa, tocar na tela e ver qual que é o fabricante, que loja está vendendo aquilo, e também fazer a própria compra, que seria o e-commerce através da TV que estamos assistindo uma programação. Então tudo gira em torno do marketing e da propaganda. Os benefícios são inúmeros. Uma outra questão, professor Michel, diz respeito a novas profissões que estão saindo e surgindo, enquanto algumas estão desaparecendo, mas outras estão surgindo dentro da internet. Eu gostaria que o senhor fizesse uma abordagem a respeito disso também. Faço com o maior prazer. Como mencionado no outro bloco, hoje nós sabemos muito bem quais são as ferramentas de mídias sociais, de redes sociais, e fazer uso dela. Porém, o que falta muito hoje ainda, principalmente no nosso mercado brasileiro, para a nossa cultura, é a gestão. Então, por muito tempo, lutamos, batalhamos, porque queríamos tecnologia, desejávamos acesso à tecnologia como os outros países. Hoje nós temos, mas não fazemos todo o uso que ela tem de potencial. Então, novas profissões estão surgindo, e uma delas, por exemplo, é o engenheiro da informação, ou engenharia da informação. Por quê? Muitos dados são coletados nas redes sociais, muitas informações são medidas, muitas metas são comparadas, porém, a maioria dos profissionais ou das empresas, não todas, e nem todos, é claro, não sabem muito bem o que fazer com toda essa informação. Falando de gestão pública ou de comércio, por que optaram pelo produto A ou pelo candidato A e não pelo B? Qual é a frequência que eles optam por esse tipo de pessoa ou perfil? Quais são os outros produtos que escolheram ou outros projetos que escolheram antes de optar por esse? O que nós podemos fazer então de comparativo do que era antes e do que pode vir depois? Esse tipo de gestão ainda tem esse tipo de profissional ainda tem um déficit muito grande. E a engenharia da informação é definitivamente uma profissão que veio para ficar devido às redes sociais, à propagação da internet, porém é pouco difundida e muitas pessoas nem sabem que esse termo, a profissão, existe. Um outro aspecto, nós sabemos que em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, tem até uma bolsa de valores destinada às empresas da área de internet, de informação, que atuam nessas tecnologias da informação. Mas aquele cidadão comum que tem o seu computador lá na sua casa, ele também pode ganhar muito dinheiro através das redes sociais ou através da própria internet. Pode sim. Muitas empresas, os cidadãos ou empreendedores, conseguiram fazer seu patrimônio e até abrir muitas lojas e franquias devido a isso. Hoje fala-se muito sobre marketing digital, mas a ideia é muito distorcida, porque imaginam que simplesmente colocar uma promoção de um produto ou um projeto, falando de gestão pública, é fazer um marketing digital nas redes sociais. A mídia social na rede social. Mas não é verdade. O que conta como marketing digital e até fazer dinheiro, mesmo dentro de casa, é prestar consultoria. Um case interessante de uma pessoa, um empreendedor, que ele confeccionou bolsas e abriu sua loja
de bolsas e acessórios para mulheres e não estava desenvolvendo o negócio dele como gostaria. E ele abriu um perfil no Facebook, nas redes sociais, sobre a empresa dele, mas pouca coisa mudou. E ele mudou a postura dele na internet e nas redes sociais. Ele deixou de fazer promoções e começou a fazer uma consultoria gratuita para o público feminino. Por exemplo, se você tem uma bolsa vermelha, você pode combinar com a roupa. E falava as roupas que poderiam combinar. E ele dava várias ideias e sugestões. Isso fomentou o nome da empresa. E mulheres começavam a indicar uma outra, porque o que vale é a referência ao boca a boca. Mas aonde você viu sua combinação? Eu vi no perfil da empresa tal. Quando ela falava, uma amiga para outra, eu vi esse perfil, ou essa notícia da empresa tal, essa é a propaganda. É uma indicação, é uma referência. E as pessoas começam a dar mais atenção, e o resultado dessa história é que ele acabou não só abrindo outras lojas, como virou uma franquia. Como que podemos fazer isso no ensino? Como que podemos fazer isso na gestão pública? Orientar o cidadão de por que um novo projeto está sendo proposto, ou por que um projeto foi retirado, descontinuado, e falar para ele o que ele pode fazer ou usar de benefício daquele projeto que está sendo exposto. Isso seria um marketing digital muito efetivo na gestão pública, no ensino, na empresa, na política. Mudando um pouco o enfoque, professor Michel, nós sabemos que hoje a internet está acessível praticamente a toda a população. Alguns anos atrás nós falávamos de inclusão digital, mas isso já é um tempo que quase está superado, porque todas as gerações têm acesso. Agora, o que nos preocupa muito diz respeito às crianças, os adolescentes. Que conselho o senhor daria aos pais que têm crianças, têm filhos pequenos e que desde praticamente 2, 3 anos já estão mexendo aí na internet? Pois bem. Eu costumo brincar falando de internet e rede social, que uma mão eu acaricio e com a outra eu bato. Porque é uma fonte muito rica de informações, porém os alunos, os adolescentes, as crianças têm usado exclusivamente a internet como entretenimento. E eu não tenho nada contra entretenimento, muito pelo contrário. Agora, muitas pessoas sabem do que eu vou falar agora. Entrar numa rede social e ver de 2 em 2 minutos um personagem do Chapolin Colorado com uma frase engraçada não me ajuda muito na educação do meu filho, nas decisões que eu tenho que tomar na empresa. Nada contra o personagem, mas o que eu quero dizer? Hoje, quando se fala de internet, smartphone, pensa-se em rede social. De contratar uma operadora, uma prestação de serviço de internet para casa, precisa-se de uma boa infraestrutura para quê? Para a rede social. Notebook para a rede social. E as pessoas têm deixado de aprender a pesquisar, de aprender a pensar, de promover a autossuficiência profissional e intelectual, de levar recursos ou agregar informações na sala de aula, porque não sabem o que buscar, onde buscar. Por exemplo, eu ministrei um curso de oficina de blog, e a alma de um blog, nesse ponto, são os artigos. Então precisa saber escrever e expor as ideias. E eu fui corrigir um texto de um aluno que toda vez que ele usar a palavra que, por exemplo, é necessário que façamos, ele usava somente a letra que, não a palavra que ou e. E isso se repetiu diversas vezes no texto dele. E eu pedi para ele revisar aquele texto. Ele me chamou depois de 5 minutos e falou, você tinha razão. Tinham algumas coisas erradas aqui. Eu perguntei para ele o que é. Ele falou, uma palavra que era para ser escrita com 2 S, eu escrevi com um só. Eu falei, você tem certeza? E ele falou para mim, tenho. Eu falei, dá uma olhada de novo. E ele não encontrou nada. Quando eu apontei para ele na tela, várias vezes a letra Q, que é o que eles utilizam muito em rede social, eu falei, não está errado isso aqui. E por alguns instantes ele ficou ponderando se aquilo realmente estava certo ou errado. Ou seja, eles estão trazendo muita realidade virtual, que é o mundo online, para o mundo offline. E não estão fazendo mais distinção do que é profissional, do que é pessoal, do que é entretenimento. Ele achava que, efetivamente, a palavra que significava que, ou seja, o que, o e. Exato, porque como faz parte da geração Y, quase migrando, que nós chamamos de geração Z, ele cresceu vendo aquilo e para ele aquilo é o comum. Sobre sua pergunta aqui que os pais podem fazer, auxiliar os filhos, ajudá-los, porque a internet, as redes sociais podem ajudar muito na comunicação e na leitura, por exemplo. Nada impede
de uma instituição, ou de profissionais, ou de amantes de literatura e poesia, criarem um perfil, por exemplo, de um livro, do Eça de Queiroz. Agora imagine aquele personagem, por exemplo, fazendo comentários da crise do tomate que nós tivemos na economia, ou após um jogo de futebol. Como ele falaria com a pitada de humor, usando as palavras da época de que foi escrito o livro? Aquilo vai despertar um interesse muito grande do jovem, do adolescente ou do adulto daquele personagem. E vão acabar buscando livros, o papel em si, para saber mais informações e acabar conhecendo aquele personagem. Em relação principalmente aos jovens, aos adolescentes, um dos problemas que começaram a ser observado é o bullying através das redes sociais. Como enfrentar esse problema e combatê-lo? Porque, como o senhor disse há pouco, uma calúnia, uma denúncia, alguma coisa na rede social, ela atinge centenas, milhares de pessoas. E o bullying ali pode também destruir a imagem de uma pessoa, principalmente um jovem que está começando. Nós observamos algumas vezes que foram gravadas cenas de relacionamentos sexuais e colocados na própria internet de pessoas jovens e prejudicou muito a imagem desses adolescentes, desses jovens, né? Sim, eu costumo parte da resposta dessa pergunta está relacionada à pergunta anterior. Eu costumo dizer que temos que ter a cabeça muito fria e ter um rumo e objetivo muito bem estabelecido para poder usar a rede social, porque eu costumo dizer que redes sociais também é uma fábrica de ilusão, porque não existe nenhuma foto com pessoas chorando. Só notícia boa. Só notícia boa. Todo mundo está bonito, todo mundo está com a bebida na mão, seja alcoólico ou não, está todo mundo se divertindo, o tempo sempre está ensolarado, sempre estão num lugar bacana ou com um carro bacana, e tem muita gente que não está tão bem assim, né, no ponto de vista financeiro, digamos assim. E assiste aquilo e fala, poxa, mas todos os meus amigos fizeram uma viagem para fora, ou todos os meus amigos no feriado saíram e eu não pude, todos estão se divertindo, eu tenho um carro e eu não tenho. Isso é um problema muito grande. Isso ocorre, e essa notícia aí falando de bullying digital é muito triste, porque já houve muitos casos de suicídio por conta disso. Como evitar isso? Falando de política, cidadania, escola, educação e família, a sociedade, de certa forma, tem transferido muito a educação dos filhos para o governo e para a escola. E isso é um problema, porque os pais têm procurado suprir cada vez mais a necessidade física e temporal e financeira e têm delegado toda a educação e conhecimento secular para a escola e o Estado. E muitas vezes a escola e o Estado não têm tanto tempo, ou não conseguem fazer da maneira que deveria ou gostaria, o acompanhamento e a educação dessas crianças. E se não acompanhar, muitas vezes eles vão colocar notícias ruins, publicar vídeos ruins, exibem muitas vezes como troféu, sem ter noção de quem está atingindo. Isso é uma notícia realmente muito triste. Então a resposta para essa pergunta é, os pais devem sim ter um tempo com os filhos, de repente aprender sobre redes sociais, ou sobre rede social com os filhos, e poder acompanhar isso bem de perto também. Obrigado, professor. O senhor é um especialista nessa área de gestão da informação, mas o senhor costuma, além de dar consultoria, também ensinar as pessoas a fazer um blog. Eu gostaria que o senhor abordasse a questão do blog. Parece que o blog hoje já está com uma divulgação maior, ou seja, é melhor ter um blog do que ter até um site, alguma coisa assim. Fale-nos sobre o blog. Pois bem, existem algumas diferenças técnicas, né? Isso. O site nós chamamos como uma ferramenta digital institucional, que dá informações sobre o que fazemos, quem somos, onde estamos e um contato. O blog ele é muito mais participativo, muito mais dinâmico, funciona como um diário online. Nessas oficinas que eu ministro de blog, esse projeto aconteceu e foi desenvolvido por um curso de informática básica para adolescentes. O programa é voltado para inseri-los no mercado de trabalho, onde que os livros estavam muito defasados do computador, que seria a prática no laboratório, e o computador estava muito defasado da tecnologia atual. Então foi criado esse programa de criação de blog para que eles pudessem desenvolver todas as ferramentas da informática básica, por exemplo, tratamento de imagem, planilha com data,
sobre quando vão ser lançados aqueles artigos. Uma equipe fica responsável por fazer o artigo e a outra por revisar, para que eles possam praticar também um ambiente corporativo, de que uma equipe depende da outra, que apesar de ser o mesmo time tem que lidar com paciência. Não adianta ter ansiedade, porque eu não posso revisar um texto sem de que a equipe não tenha escrito isso ainda. E eles aprendem muito sobre o que é um blog, a importância de artigos e principalmente de gerar conteúdo com qualidade para a sociedade, para que não vire aí um grande lixão digital. Então esses adolescentes expressaram muita necessidade de saber o quê? Como eu vou me inserir no mercado de trabalho, que tipo de qualificação eu preciso, como me comportar numa entrevista de emprego, como manter esse emprego que eu conquistei na entrevista anterior, o que eu devo fazer. Então orientei a eles para que eles buscassem informações e estudassem e preparassem artigos, mas com o linguajar deles e de acordo com a necessidade deles, e publicassem isso no blog. E foi um sucesso muito grande do ponto de vista didático e de aproveitar conhecimento, porque em menos de 3 meses foi acessado em 6 estados diferentes. O blog é mais fácil de montar do que uma página, um site. Teoricamente. Desculpe, de administrar também? A administração, na parte de montar, hoje existem muitas ferramentas gratuitas, o que nós chamamos de plataformas, que é para construir sites e blogs. Com um pouco de estudo e paciência se consegue fazer isso. A administração de um blog ela é muito mais trabalhosa, porque artigos precisam ser feitos constantemente. É mais trabalhosa, é? Sim, é mais trabalhoso porque existe uma audiência, existe um público. Sim. E as pessoas esperam para que novos artigos, novos textos surjam. E quando isso não acontece, você gera uma frustração naqueles que estão acompanhando o blog. Então é mais trabalhoso sim, tem que ser atualizado constantemente. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o professor Michel Vitali, ele que é gestor de tecnologia da informação, e o tema de hoje foi a internet na administração pública. Professor Michel, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Um prazer, e não tenho dúvidas de que o senhor contribuiu na formação dos nossos alunos.